Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trouxe um melhores e piores. Fazia tempo que eu não trazia um vídeo desse aqui pro canal, mas hoje então eu resolvi falar e ranquear aí do pior para o melhor o Grishaverse, um universo criado pela Leigh Bardugo que tem 3 séries bem famosas aí dentro do Bookstagram, BookTok, enfim, e inclusive a primeira série dela já começou a ser adaptada pela Netflix. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom, se você está assistindo esse vídeo e não sabe como funciona esse melhores e piores, nesse quadro eu costumo ranquear do pior para o melhor alguma série de livros ou série de filmes, enfim. Eu já fiz aqui sobre filmes da Marvel, Harry Potter, Tronos de Vidro, Rick Riordan, enfim. Eu vou deixar aqui no card a playlist com todos os vídeos que eu já fiz desse quadro para você poder assistir e não se preocupa que não tem spoiler de nada. Aqui eu só dou realmente, os meus argumentos para colocar cada livro em cada posição. Mas então vamos começar. E assim, gente, eu vou estar considerando para esses melhores e piores só os livros das 3 séries principais dela, né? Trilogia Grisha, duologia Six of Crows e duologia King of Scars. Eu não vou estar considerando os livros extras, né? Tem 2 ali livros extras dela de contos e falando sobre a vida dos santos e tudo mais, que assim, eu não acho que seja tão importante para a história ali, né, do Grishaverse como um todo. E também assim, eu não li, então fica difícil eu classificar um negócio que eu não li, né? Mas assim, vamos nos manter realmente só nos 7 livros principais dela. Mas vamos começar então, em 7º e último lugar, fica pra mim Ruína e Ascensão, que é o 3º e último volume da trilogia Grisha. E assim, esse livro ele é bem polêmico. Na verdade, a trilogia Grisha, no todo, assim, ela é um pouco polêmica, porque apesar de ser muito famosa, as pessoas não gostam muito, né? Muita gente lê a trilogia Grisha pra poder chegar nas outras duologias da autora, principalmente em Six of Crows, mas muita gente não gosta, e muito por causa do final da série. E assim, eu já tinha ouvido falar muito sobre a trilogia Grisha e sobre o final polêmico da série antes mesmo de eu ler, então eu fui ler já com a mente mais aberta. E enquanto eu tava lendo, eu fui captando algumas coisas e eu fui bolando uma teoria de como seria o final da série. E assim, eu até acertei, né, algumas coisas assim principais que iam acontecer, mas eu não gostei muito. Porque eu acho que o final foi uma junção de vários fatores do que eu não gosto no final de fantasia. De série de fantasia, principalmente, né? E a autora foi juntando todos esses pontos, assim, marcando o pontinho lá no bingo, sabe? E pra mim isso prejudicou muito o final da série. Eu não acho que esse 3º livro seja de todo ruim, eu acho que tem vários aspectos muito interessantes dele, mas a finalização é o que mata pra mim mesmo, assim, porque eu não acho que seja um bom final. Eu acho muito interessante que ela deixa, né, realmente as portas abertas pra poder voltar, né, em outras duologias. Tem muitas coisas que acontecem nessa trilogia que vão ser importantes pro futuro aí do Grishaverse. Acho isso muito legal, mas eu não gosto de como ela foi trabalhando esse final e trabalhando esses personagens, sabe? Tiveram vários personagens assim que eu não gostei do final e vários personagens também que eu não sei, tipo, se desenvolveram e depois parece que retrocedeu o desenvolvimento, sabe? Então, assim, como eu falei, tiveram aspectos positivos, mas eu acho que nesse caso os negativos pesam um pouco mais, assim, e realmente deixam aí Ruína e Ascensão no meu último lugar aqui do ranking de hoje. E seguindo aí em 6º lugar, eu coloquei Sombra e Ossos, que é o primeiro livro da trilogia Grisha. E assim, eu acho ele uma introdução interessante ao Grishaverse. Acho que é uma introdução interessante à trilogia como um todo, né? É um livro de introdução de fantasia, que é uma coisa que eu sempre acho bem difícil, porque é um livro que tem que ter muita informação e ao mesmo tempo tem que ter enredo para poder prender a tua atenção e fazer você entender aquela história que está sendo contada. Então eu acho difícil livros de fantasia, o primeiro, serem muito bons, assim, né? Então assim, eu gosto desse primeiro. Eu acho que a autora sabe explicar aquele universo que ela criou, né? Explicar os Grishas, explicar o que funciona ali, como é que funcionam as coisas. Gosto de ver a Alina ali, né, descobrindo que é uma conjuradora do sol e aquela coisa toda. Gosto, acho legal. Mas tem alguma coisa no ritmo desse livro que acaba me pegando. Tipo, a primeira metade eu acho legal e a segunda eu já não gosto tanto, sabe? Então acaba deixando o livro um pouco chato pra mim. E também tem o fato de que, tipo assim, em Trilogia Grisha tem um dos personagens que eu mais detesto, que é o Melly. E assim, é um consenso entre os fãs da Trilogia Grisha, dos livros, que o Melly é um saco. É sério, até hoje eu não vi ninguém elogiar esse personagem. Eu vejo muita gente falar sobre o Melly da série, que tá, tipo assim, 1000 vezes melhor do que o do livro, mas o Melly dos livros, ele é um saco. E ele aparece muito
no livro, né? Principalmente nesse primeiro. E ele tem algumas falas e algumas ações que eu só fico tipo, ai, sabe? Então, assim, cada vez que ele aparece, parece que cansa um pouco mais. Então, isso me faz diminuir também um pouco a nota do livro, né? E deixar ele um pouco aqui pra baixo. Mas, assim, como eu falei, é uma introdução interessante. Mas é isso. Continua sendo um livro um pouco fraco e não, né, bom o suficiente para passar os próximos 5 livros aqui dessa lista. E para encerrar a trilogia Grisha, temos em quinto lugar o segundo livro da trilogia, Sol e Tormenta. E assim, segundo os livros ou segundo os filmes de trilogias, são bem complicados, porque assim, geralmente a gente tem o primeiro, que é aquela apresentação, então vai tentar te encantar o suficiente, te prender o suficiente para você querer continuar a acompanhar a história. Geralmente vai dar aquele pontapé inicial no enredo, então a gente geralmente tem alguma revelação muito importante, ou o filme ou o livro acaba de um jeito que você precisa continuar no segundo. A gente tem o terceiro, que é a finalização, então a gente vai ter vários clímax na história, a gente vai ter vários momentos de plot twists e coisas importantes acontecendo. E a gente tem o segundo, que geralmente é o desenvolvimento. A gente precisa saber de como saiu do ponto A para ir para o ponto C, e aí a gente, né, vai ter aquele desenvolvimento, né, o B ali no meio. Só que assim, muita gente não gosta desse desenvolvimento, porque muita gente vê como enrolação, como a história ficou muito parada. Mas não, às vezes realmente é só porque a história precisa se desenvolver e não necessariamente ela vai conseguir se desenvolver com muita cena de ação e muita coisa acontecendo. Geralmente, realmente, o desenvolvimento vai ser com uma coisa mais calma, um pouco mais lenta. Então, assim, eu não sei muito qual que é a opinião geral das pessoas em relação ao segundo livro da trilogia Grisha, mas pra mim ele é meu preferido por alguns motivos. Assim, eu gosto bastante do enredo, eu gosto bastante do ritmo que a história acontece, eu gosto do final desse livro, sabe? O jeito com que termina. Eu lembro que eu terminei, eu pensei, caramba, eu preciso pegar o terceiro, porque terminou de um jeito muito legal, deixou realmente questionando e agora, sabe? Mas o principal motivo de Sol e Tormenta ser o meu preferido da trilogia Grisha é um personagem. Assim, é a estreia de um personagem na trilogia Grisha, no Grishaverse, na verdade. Que ele é, assim, personagem masculino, ele é meu personagem preferido. Em questão de personagens ao todo, ele só fica atrás da Aelin de Trono de Vidro, porque acima dela, assim, pra mim, ninguém. Então, assim, ele é o meu queridinho, entendeu? O lindo, maravilhoso, perfeito e que é personagem preferido de 95% do fandom de Grishaverse, Nikolai Lentzov. O Nikolai, gente, assim, eu já ouvia falar muito dele antes de eu começar a ler a trilogia Grisha, né? Então eu já tava esperando gostar muito do personagem porque ele parecia muito ser o estilo de personagem que eu gosto. E quando eu li, ai, gente, eu só amei mais ainda. Ele virou um dos meus crushes, assim, não, ele é meu maior crush literário, é o Nikolai, assim, porque eu gosto muito, 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 muito dele mesmo. E ele faz diferença pra história, porque ele deixa a história um pouco mais cômica, né? Ele tem um lado mais debochado, mais sarcástico, então isso dá uma leveza pra história em certos aspectos. E ele serve também um pouco de alívio cômico em alguns momentos. Então eu gosto do que ele traz pra história, sabe? Eu acho legal. E assim, eu só não deixei Sombra e Ossos mais lá embaixo, porque, assim, o Nikolai aparece, né, no último livro, então, pela minha lógica, Sombra e Ossos deveria ter ficado em último, porque ele não aparece em Sombra e Ossos, né? Mas eu realmente não gosto do final, então eu fui obrigada a ser justa em relação a isso, né? Nem o Nikolai conseguiu salvar aí o último livro, mas ele conseguiu salvar o segundo livro, entendeu? E ele deixa pra mim aí com que o segundo livro seja muito bom e eu gosto bastante. Só não vai ficar mais pra cima, assim, porque realmente não tem como superar as outras duas duologias da Liz Bardugo, porque as outras duas são muito boas. Então não tem como eu colocar esse livro mais pra cima, porque em geral, né, a trilogia Grisha ela é mais fraquinha mesmo. Mas eu acho que quinto lugar aí tá uma posição bem justa. Então, eu confesso que pra eu classificar agora esses 4, né, os primeiros 4, foi bem difícil porque eu gosto muito das duas duologias da Liz Bardugo. Então, assim, eu acho que são duas duologias muito boas, muito bem desenvolvidas. Então, é difícil, assim, colocar o que eu gosto mais, o que eu não gosto. Então, eu tentei me lembrar mais dos detalhes. Six of Crows ganha uma vantagem porque eu acabei de reler. Faz, tipo assim, sei lá, 3 meses que eu reli, né, a duologia. E King of Scars, o primeiro eu li em dezembro de 2020 e o segundo eu li em maio do ano passado, se não me engano. Então já faz um tempinho um pouquinho maior, mas eu ainda lembro bem da história, eu lembro bem do que eu gostei e do que eu não gostei. Então eu peguei esses pontos pra montar aqui realmente esse meu top 4, né?
Mas em quarto lugar fica pra mim King of Scars, que é o primeiro livro da duologia aí do Nikolai, e que já tem um ponto aí super positivo, que é a duologia do Nikolai, né, gente? Não é só dele, né, mas obviamente pra ganhar o público aí, com certeza a Leigh Bardugo usou este argumento aí de que teria uma duologia focada no Nikolai. Então, assim, não precisa, né, pra ganhar muito público, era só falar isso que tava ganho já. Mas, assim, o livro ele tem foco em outros personagens também. Um dos que ganha muito destaque é a personagem da Zoya, que era uma personagem que foi apresentada na trilogia Grisha e começou como uma antagonista, digamos assim, que foi ganhando desenvolvimento. E aqui ela é desenvolvida, tipo, muito, e ela virou uma das minhas personagens preferidas. Eu amo a Zoya, e esse livro, assim, realmente mostra muito dela, então eu acho muito legal. Eu gosto porque, assim, tanto o Six of Crows quanto King of Scars, ele tem mudança de ponto de vista. A trilogia Grisha, ela era toda contada pelo ponto de vista da Alina, enquanto Six of Crows e King of Scars mudava, né, ponto de vista de terceira pessoa, mas mudava os pontos de vista. Então eu acho isso legal, porque tinha hora que focava no Nikolai, tinha hora que focava na Zoya, só que aí vem o ponto que me fez colocar King of Scars em quarto. Porque, assim, o livro, ele também contava com um outro ponto de vista, de um outro personagem, de uma outra personagem, que eu não achei tão legal. E, assim, isso continua no segundo livro da duologia, só que lá eu gosto um pouquinho mais de como foi trabalhado. Eu acho que tudo fica um pouco mais conectado e eu acho que o enredo como um todo ficou melhor, sabe? Ficou mais cativante. Aqui nesse livro eu acho que ficou um pouco desconexo e apesar de saber que no final tudo vai se juntar, ainda assim eu acho um pouco chato esse início, sabe? Então, assim, às vezes eu tava muito empolgada lá no plot Nikolai, Zoya, enfim, e aí cortava pra esse ponto de vista e eu ficava tipo, ai, que saco, sabe? E eu não me importava o suficiente com esse ponto de vista pra ficar empolgada. Então, assim, isso fez com que baixasse, assim, um pouquinho a minha nota e baixasse ele um pouquinho aqui na lista. Mas, assim, é um livro muito bom, uma introdução muito boa aí, né, pra essa nova duologia. E, assim, gente, novamente, duologia do Nikolai, gente, a gente não tem do que reclamar mesmo, né? E aí, assim, gente, em terceiro lugar, foi ainda pior pra mim, pra eu escolher qual que ia ficar em terceiro lugar, porque, assim, os 3 livros que sobraram foram 5 estrelas favoritados pra mim. Eu gosto muito dos 3 livros, muito, muito, muito. Então, realmente, eu tive que olhar detalhezinhos pra eu saber qual que eu ia colocar em terceiro. Mas deixei em terceiro, então, Rule of Wolves, que é o segundo e último livro, né, da duologia de King of Scars. Eu gosto muito desse livro. Ele tem um desenvolvimento muito bom, um ritmo muito bom. A finalização dele é maravilhosa, assim, tiveram umas coisas realmente imprevisíveis que me pegaram de surpresa quando eu tava lendo. Chorei lendo esse livro, fiquei muito feliz lendo esse livro também. Então, assim, é um livro que realmente me passou muitas emoções. E eu gosto muito do final, porque, assim, esse livro é pra ser o último do Grishaverse como um todo, né? A Leigh Bardugo falou, ó, Rule of Wolves vai ser o último. Só que o final desse livro, apesar dele funcionar como um final, ele também tem coisas soltas que caso, eventualmente, num futuro, a Leigh Bardugo decida, ok, eu quero escrever mais um livro, ela tem de onde puxar. Não vai ficar aquela coisa, putz, ela fechou a história e agora quer voltar, não tem da onde. Não, ela deixou coisas em aberto. Eu acho isso legal pra realmente não fechar a porta, sabe? Porque pode acontecer. Vai que daqui a uns, sei lá, uns 3, 4 anos aí ela decide escrever. E assim, o Grishaverse é muito popular, né? Ainda mais depois da série ter sido lançada lá na Netflix. Então, assim, às vezes ela vai ver uma oportunidade de ganhar mais um dinheirinho, vai que ela quer escrever, então tem da onde tirar, sabe? Eu acho isso legal, assim, eu gostei bastante. Mas eu tinha que ver algum motivo pra deixar esse livro em terceiro, né? Então, assim, o mesmo motivo que eu usei pra deixar King of Scars em quarto, eu vou usar aqui pra deixar em terceiro, que é o mesmo Polve que eu não gostei tanto lá em King of Scars, né? Eu vou repetir aqui. Ele tá muito melhor aqui, tá? Esse ponto de vista, essa história, nesse enredo em específico. Mas, quando eu avalio tudo, assim, comparando com os outros pontos de vista e tudo mais, eu acho ele mais fraco. E eu realmente não gostei tanto do enredo como um todo e da finalização desse enredo, ainda mais comparado com algumas outras coisas que eu não vou falar por causa de spoilers. E assim, tendo em vista que os outros 2 livros, todos os pontos de vista eu gosto, eu acho que isso é motivo pra eu deixar eles ali, né, nos 2 primeiros lugares e deixar o Rule of Wolves aqui em terceiro. Mas assim, ele é muito bom, tá? Eu super recomendo. Todo mundo fala de Six of Crows e quase ninguém acaba comentando sobre King of Scars, mas assim, leia King of Scars. O primeiro livro já foi lançado aqui no Brasil pela Planeta Minotauro. E assim, hoje, inclusive, no dia que eu estava gravando que eu estou gravando esse vídeo,
eu vi lá no stories da Planeta Minotauro, né, da editora, uns spoilers de próximos lançamentos. E assim, parece que é Rule of Wolves. Tinha imagens lá de coroas, de lobos, então assim, pra mim parece que vai ser Rule of Wolves aí em seguida. Então provavelmente a gente vai ter, e se não for também, com certeza eles já vão lançar um pouco agora, daqui a pouco, porque eles lançaram King of Scars esse ano também, então assim... Leia King of Scars, né? Se você não lê em inglês, né? Agora já tem a tradução em português, então vai ler porque ele é muito bom também e vale bastante a pena acompanhar aí essa finalização do Grishaverse. Bom, falei que para definir o quarto lugar foi difícil, o terceiro mais difícil ainda. Mas, gente, definir esse segundo e esse primeiro lugar, meu Deus, coloca difícil nisso. Porque, assim, sobraram os livros da duologia Six of Crows e Crooked Kingdom. E esses livros, eles são perfeitos, eles são maravilhosos. E eu reli faz, como eu falei, faz, sei lá, 2, 3 meses. Então tá muito fresco na minha cabeça. E eu não consigo decidir, sabe? Eu fiquei real olhando pra tela do computador, que eu tava escrevendo o roteiro, e pensando qual que eu gostei mais, sabe? Mas, assim, eu até pensei em colocar um empate e botar os dois em primeiro, e é isso. Mas eu inventei essa palhaçada, né, gente? Então eu tenho que colocar algum em segundo, eu tenho que falar o porquê. Então, assim, eu coloquei Six of Crows em segundo, tá? E assim, como eu tive que inventar um motivo, mentira, eu não inventei um motivo, mas assim, tive que procurar um motivo pra colocar ele em segundo. Eu coloquei ele em segundo porque assim, da primeira vez que eu li, ele não me pegou de cara, assim, tanto que eu não dei 5 estrelas e não favoritei, eu dei 4,5, ainda assim, uma nota muito boa, mas assim, isso porque ele demorou até realmente me pegar. E olha que eu já tinha lido a trilogia Grisha, então eu já conhecia o universo Grisha como um todo, assim, né, então... Alguma coisa a mais realmente que me fez demorar um pouquinho pra entrar no ritmo ali da história e fazer uma conexão ali com os personagens e tudo mais. Então, esse iniciozinho ali da história pra mim foi o que pegou um pouco mais, sabe? Então, da primeira vez eu não gostei dele de cara. Então, eu acho que de repente, se alguém tiver indo ler ele, né, pela primeira vez, possa ser que não goste também dele a primeira, né? Não que não goste, mas que não goste tanto que nem o segundo. O segundo eu já entrei de cara, sabe? Então, assim, eu já tava amando desde o primeiro momento. Então, na primeira vez que eu li já, ele foi 5 estrelas e foi favoritado. Porque eu já tava muito imersa naquela história. O primeiro não, né? O Six of Crows, apesar de eu ter amado no final, aquele iniciozinho deu aquela, né? Eu demorei um pouco mais pra eu ler também, sabe? Então, eu acho que tudo isso afetou. Mas, assim, Six of Crows é perfeito, sabe? Ele é maravilhoso, eu gosto muito. Todos os personagens são maravilhosos, assim, e você fica, caramba, um monte de gente com problema juntos. Se botasse todo mundo na terapia seria mais fácil. Mas, assim, é isso que deixa a história tão boa, sabe? E, assim, é um enredo bom. E é um monte de coisa que é imprevisível. Então, assim, acontecem umas coisas e você fica, caramba, como é que eu não vi isso acontecendo? Então... Ai, é muito bom, assim, e reler é ainda melhor porque tem várias coisas que eu não peguei de primeira e agora eu lendo pela segunda vez, assim, eu peguei, então, assim, maravilhoso, super recomendo. E deixei, então, em primeiro lugar, Crooked Kingdom, né, porque ele, assim, ele foi perfeito desde a minha primeira leitura, entendeu? Eu amei ele desde a primeira leitura. E realmente, assim, eu gosto muito desse segundo livro. Eu gosto de todo o enredo, assim, eu gosto de como os personagens eles vão evoluindo e vão se desenvolvendo. Porque, assim, Six of Crows e Crooked Kingdom, todos eles se passam em um curto período de tempo. Eu acho que deve ser, sei lá, um mês, eu não sei nem se chega a isso, se for isso é um pouquinho a mais, algo do gênero. Mas, assim, eles se desenvolvem tanto, e não só os personagens como personagens individuais, mas os relacionamentos que são criados, tanto de amizade, de parceria e relacionamentos amorosos também, então eu acho isso muito legal. E aqui em Crooked Kingdom a gente tem uma evidência um pouco maior, né, pra isso, então eu gosto bastante. O final desse livro é devastador, é destruidor, mas assim, é isso que faz a experiência ser 5 estrelas, ainda mais, entendeu? É você terminar o livro assim, chorando, e você terminando pensando o que esse livro fez com a minha vida. É assim, entendeu? Mas assim, realmente eu gostei bastante assim, de Crooked Kingdom. Acho ele muito bom. Tiveram vários momentos nesse livro, porque assim, a gente tem um protagonista que é o Cass. Na verdade, aqui a gente tem 6 protagonistas, né? Mas de todos, o protagonista é o Cass. E ele é maravilhoso, assim, ele é bem anti-herói, assim. E tem vários momentos em que a gente acha que uma coisa tá acontecendo, mas acontece diferente e na verdade é tudo um plano do Cass. E assim, tem alguns momentos assim em Crooked Kingdom, e tem outros momentos que a gente fica esperando, ok, não, esse é um plano do Cass. E na verdade não era. E aí vocês quebra a cara toda vez, sabe? Então é muito imprevisível
você lê porque você não sabe o que vai acontecer em seguida, sabe? Então eu gosto bastante disso. E assim, fazendo um parênteses aqui pra falar sobre a série, eu gostei muito da adaptação da série de Shadow and Bone, porque a intenção é adaptar a trilogia Grisha, mas eles já começaram a inserir Six of Crows, né? Então, assim, a gente tem 5 dos 6 protagonistas lá na primeira temporada de Shadow and Bone, né? A gente tem o Kes, o Jasper, a Inej, a Nina e o Matias, né? O Matthias. E eles já estão ali desenvolvendo o backstory deles, né? Dizem que a intenção é fazer 3 temporadas de Shadow and Bone pra encerrar a trilogia Grisha e depois fazer um spin-off de Six of Crows. O que eu acho que seria bem legal, assim. Então, eu acho que o plano deles é realmente mudar realmente pra Six of Crows no final, porque é a história mais interessante, né? E é o fandom maior, né? É de Six of Crows do que de trilogia Grisha, além de que muita gente gostou da primeira temporada por causa dos personagens de Six of Crows, então com certeza eles vão investir nisso, né? Mas assim, apesar de eu ter gostado da série como um todo e ter gostado do elenco como um todo, eu amei o elenco de Six of Crows, gente. Eu acho que eles realmente conseguiram, assim, colocar, né, os personagens ali e ficou fantástico. E só faltava um, né, dos Crows ali para aparecerem aí na série, mas ele vai aparecer na segunda temporada, que é o Willan. E eu amo o Willan, ele é muito fofo. E o ator que foi escalado pra fazer o Willan, ele é perfeito. E já que eu tô falando da série, inclusive, segunda temporada também vem aí Nikolai. Então, assim, a segunda temporada vai ser aí pros Nikolai Stans e pros Willan Stans aí. E eu tô muito feliz porque eu gosto muito dos dois personagens. E eu gostei da escolha de atores também. Então vamos ver aí, foi só um parênteses pra falar sobre a série realmente, mas é porque eu gostei, assim, dessa adaptação, né? Tô gostando de como é que eles estão trabalhando aí o Grishaverse na TV. E acho que vai ficar bem legal aí pro futuro também, né? O que possa vir aí nas próximas temporadas e nos próximos anos. Mas então era isso, gente. Este foi o Melhores e Piores do Grishaverse da Lidardugo. E assim, eu confesso que o Grishaverse era uma série que eu fiquei um pouquinho pé atrás, assim, de entrar mesmo, mas hoje em dia eu amo, realmente eu imergi nesse universo, assim, e eu amo. Se ela quiser escrever mais livros, eu vou ler. Quando tiver novas temporadas da série, eu vou assistir, realmente eu gosto bastante. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam com o meu ranking e se vocês discordam, qual que é o ranking de vocês. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue lá no Instagram também, que de vez em quando eu falo sobre o Grishaverse lá. E inclusive já vou dar um spoiler que na próxima semana vai sair um post sobre Six of Crows. Mas então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.